principais riscos e vantagens competitivas do Brasil diante de um cenário de transformações e como que o agro pode se posicionar diante de tantas tensões comerciais e realinhamentos de poder. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje, nesse episódio especial do Ouço Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, eu vou bater um papo com o Marcos Troillo. Ele que é um dos principais especialistas de geopolítica econômica do Brasil e também ex-presidente do Banco dos BRICS. Então fica com a gente que o assunto é Entre Rupturas e Oportunidades, o papel do Brasil no novo jogo global. Ouça o Agro 2025, Geopolítica e Agricultura Tropical, com Natália Fernandes. Este é o primeiro episódio de uma série especial gravada diretamente de São Paulo em um evento exclusivo sobre a nova geopolítica e seus impactos nos mercados internacionais, além dos desafios e oportunidades para o agro brasileiro. Os próximos 5 episódios da série serão lançados às terças e quintas aqui no nosso canal do YouTube, no Spotify e no seu tocador de podcast favorito. Se inscreva no canal e não perca os próximos. Olá, Marcos, seja bem-vindo ao podcast Ouço Agro, é uma satisfação tê-lo aqui. Obrigado, Natália, é um prazer estar com você. Diante de todas essas questões geopolíticas que a gente tem acompanhado, a gente vê alguns realinhamentos, entre países, ora fazendo alinhamentos bilaterais, às vezes usando questões temáticas até para fazer uma aproximação e também ainda multilaterais. Eu queria ouvir um pouco da sua visão, o que você enxerga que tem funcionado estrategicamente hoje, que tem sido mais efetivo em relação a esse tipo de alianças entre os países? Veja, Natália, nós estamos vivendo um mundo em que a geopolítica ficou importante demais. É curioso, porque há exatos 20 anos, um grande jornalista do New York Times, o Thomas Friedman, publicou um livro que todo mundo utilizava como uma espécie de referência para saber como é que a globalização ia avançar, como o comércio internacional continuaria desimpedido, como os investimentos transfronteiriços iam ser cada vez mais volumosos, Ou seja, é como se 20 anos atrás o avião fosse pilotado única e exclusivamente pela ideia de eficiência. E quando a gente faz esse atalho histórico e vem até 2025, a geopolítica está ocupando o centro do palco. Isso tem uma série de implicações para o Brasil e particularmente para o agro brasileiro. Porque veja, se você tem como característica desse novo cenário internacional aquilo que alguns analistas estão chamando de uma Guerra Fria 2.0, em que os principais contendores são os Estados Unidos e a China, nós vamos ter de considerar que nos últimos 25 anos, ou pelo menos até, digamos, a primeira presidência Trump 2017, o principal investimento estrangeiro direto como destino para a China era os Estados Unidos. O principal destino americano, o principal destino dos investimentos americanos no mundo era a China. Isso começou a mudar. Mas mesmo assim, do ponto de vista comercial, por exemplo, 2024, que é um ano já bastante difícil, muito marcado por novas relações protecionistas entre essas duas superpotências, eles têm um comércio no setor de manufaturas de quase 800 bilhões de dólares. Agora, o que me parece bastante interessante para esse setor do agronegócio é que até mais ou menos 2019, 2020, o principal vendedor, o principal exportador de alimentos para a China eram os Estados Unidos. E o Brasil ultrapassou os Estados Unidos nesses últimos 4, 5 anos. Agora, o volume daquilo que os americanos vendem do agro para a China continua bastante elevado. No momento em que você tem um acirramento dessas tensões comerciais, a China vai precisar de um ator que venha fornecer aquilo que vinha dos Estados Unidos, não apenas em termos de agilidade, mas também em termos de proporção, em termos de escala. Ora, qual é esse ator? É o Brasil. Aí você leva em consideração o resto da Ásia, É impressionante, Natália, mas hoje, conforme nós nos falamos aqui, de cada $2 que o Brasil exporta, 1 vai para a Ásia. Desse $1, ou seja, 50% do Brasil, 50% daquilo que o Brasil exporta, que vai para a Ásia, mais ou menos 33% é China, e 17% o resto da Ásia.
Se você levar em consideração o resto da Ásia, hoje esse setor, essa região do mundo já representa um destino quase tão importante quanto as exportações brasileiras para a União Europeia ou para os Estados Unidos. E isso é interessante porque grande parte do mundo vive na Ásia, tá certo? Você tem um dinamismo econômico que faz com que as rendas per capita subam bastante, e geralmente quando elas subem de um patamar baixo, isso geralmente é aprendido pelo consumidor na forma de mais consumo de caloria, mais consumo de nutrientes, o que aumenta o teto das exportações brasileiras. Então tem esse aspecto do cenário internacional que é bastante interessante para nós. E eu acho que tem outras forças de operação que são muito relevantes. Por exemplo, é verdade que na grande maioria dos países a população vai cair nos próximos 25 anos. A população vai cair na Europa, a população vai cair na América Latina, a população vai cair, até na China a população vai cair. No entanto, mais uma vez, nesse intervalo de 25 anos, você vai ter países que vão crescer de uma maneira tão robusta do ponto de vista demográfico, né? Como é o caso da Índia, como é o caso da Indonésia, como é o caso do Paquistão, como é o caso de alguns países africanos, que ao longo desse quarto de século você acrescenta 2 bilhões de pessoas no mundo. E quando você leva em consideração, associado a isso, que a principal fonte de crescimento da economia mundial será a expansão das economias emergentes, você tem aí uma convergência de forças que vai puxar para cima a demanda por bens em que o Brasil tem grandes vantagens comparativas, como é o caso da soja, como é o caso do milho, como é o caso da carne bovina, como é o caso do frango, e é como o caso também dos combustíveis renováveis, onde a gente tem uma experiência importante. Então, se você quiser olhar pela ótica do copo meio cheio, esse cenário internacional atual, que é arriscado, tem muita incerteza, ele curiosamente traz mais oportunidades do que riscos para o Brasil. A gente ouve falar como o Brasil como celeiro do mundo e a gente vê que o Brasil tem realmente buscado evoluir em questão de produtividade no campo, na parte de eficiência produtiva da área animal, também de pecuária. E, como você colocou, tem as grandes potências, né, que são os principais agentes aí que fazem comércio, Estados Unidos, China, e a China também é o principal parceiro comercial do Brasil, por mais que o Brasil procure diversificar esse destino das suas exportações do agro. E aí você colocou mais oportunidades do que riscos, mas a gente vê que acaba que essas tensões realmente trazem incertezas, né, para o Brasil, que quer investir, que também tem alguns desafios do lado econômico, fiscal, e a parte de insumos também, que o Brasil acaba importando insumos de fora, a gente tem oscilações do câmbio. Então eu queria ouvir um pouco sua visão em relação a esse terreno incerto e como que você enxerga o Brasil estando cada vez mais preparado para realmente aproveitar essas oportunidades e que podem ser sentidas pelos produtores rurais que acabam assumindo ali alguns riscos. Natália, sabe aquela brincadeira do cabo de guerra, né? Que você tem uma corda, você tem um grupo de pessoas que puxam a corda para um lado e você tem um grupo de pessoas que puxa para o outro, né? O que puxa a corda do Brasil, na minha opinião, para o lado positivo, né? Para o lado que cria mais oportunidades para o Brasil? Eu acho que são mais certezas do que incertezas. Então, primeira certeza. A China, que é o principal destino das nossas exportações, continuará a comprando mais e mais do Brasil, não apenas em volume, mas também em diversidade de produtos. Essa é uma informação muito importante. Vou apenas dar uma comparação histórica. Em 2001, a economia da China era do tamanho da economia do Brasil hoje. Era uma economia que tinha um PIB nominal de 2 trilhões de dólares. Então você divide 2 trilhões de dólares por uma população de 1,4 bilhão. Tá? Hoje o PIB da China é 19 trilhões de dólares, uma população de 1,45. Quando a China tinha 2 trilhões de dólares de PIB 24 anos atrás, o comércio Brasil-China era de 1 bilhão de dólares por ano. Hoje, Natália, o comércio Brasil-China é de 1 bilhão de dólares a cada 52 horas. Então é uma dramática expansão. Por quê? Porque você pega lá os asiáticos, os chineses, por exemplo, eles têm uma renda per capita baixa. Quando a renda per capita sobe de uma maneira tão vertiginosa, a partir de um patamar tão baixo e num espaço tão curto de tempo, o que as pessoas fazem com a renda incremental? Elas comem mais. Então isso significa uma revolução calórica, e elas comem melhor. Isso significa uma revolução nutricional. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma certeza que a demanda por produtos brasileiros do agro continuará a subir
nos próximos anos como resultado da expansão de países como a China, como a Índia, como a Indonésia, como o Vietnã, como o Egito, né? Quer dizer, não é só na Ásia, em outras partes do mundo também. Então, essa é uma certeza. Outra certeza que nós temos, como as economias emergentes serão a principal razão da expansão da demanda global, é natural que isso crie mais um vento de cauda para a economia brasileira. E você tem uma outra certeza que é o seguinte, como segurança alimentar, por exemplo, é algo com o que não se brinca, ainda que você tenha uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e num determinado momento a China se veja compelida a fazer certos acenos para a importação de produtos americanos, a minha impressão é que ela não vai brincar com a sua segurança alimentar. Ou seja, ela vai continuar comprando muito do Brasil. Então, isso é do lado positivo. Tem outras coisas do lado positivo. Por exemplo, olha que interessante. Às vezes o produtor brasileiro fica dependendo de dívida de curto prazo, endividamento de curto prazo, para fazer a expansão dos seus negócios. Agora, hoje no mundo, Natália, existem capitais em Singapura, em Abu Dhabi, em Doha, em Dubai, em Xangai, em Riad, que não estavam disponíveis para empresas que querem fazer sua expansão. Há uma possível expansão por meio de dívida, mas há também uma expansão para aquilo que os economistas chamam de equity, ou seja, com participação acionária. Porque muitos desses países que são, digamos assim, extraordinariamente líquidos, têm insegurança alimentar, só que não tem a geografia, o clima, as condições que o Brasil tem. Então, uma das maneiras que esses países têm de garantir a sua própria segurança alimentar é ou entrando no universo acionário dessas empresas ou fazendo joint ventures, construindo oportunidades conjuntas. Me parece que essa é uma grande chance para o produtor brasileiro. Agora vamos dar uma olhadinha do ponto de vista dos desafios, as coisas mais negativas. Nós estamos num país em que a atual administração do governo brasileiro não tem muita continência fiscal, ou seja, gasta doidado. A tarefa do Banco Central é defender o poder de compra da moeda. O Banco Central é forçado a deixar a taxa de juros lá em cima. Isso asfixia aqueles que precisam de capital para rodar a sua empresa. O produtor do agro sofre. Em vez de, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você tem a chamada Farm Bill, que permite uma visibilidade de alguns anos, né, sobre como vai se comportar alguns das variáveis da economia, maior, nós não temos isso. A gente fica dependendo do ciclo de mais curto prazo. Isso desincentiva a formação de capital, desincentiva o investimento. Então, a gente tem, por um lado, um cenário internacional que, na minha opinião, é bastante favorável ao agro brasileiro. No entanto, do ponto de vista macroeconômico, tem muita barbeiragem que acaba criando constrangimentos, né, dificuldades, obstáculos para o produtor agrícola no Brasil. E aí, nesses pontos que você colocou, talvez acabe também sendo uma oportunidade para o Brasil esse desafio de ele não ter muita previsibilidade, porque ele acaba tendo que procurar outras soluções, né? E aí, quando você coloca esse potencial, essa capacidade de outros países investirem no Brasil, e também o produtor aproveitar isso, você acredita que a gente esteja falando também nessa oportunidade de o Brasil conseguir desenvolver algumas áreas, como a parte de infraestrutura, por exemplo, por meio dessas, não deixa de ser uma aliança, né, mas com participação de privados também, para que ele consiga aumentar ainda mais a sua capacidade e competitividade na parte de agro? Natália, se você deve R$1.000.000 para o banco, você tem um problema. Se você deve 100 milhões de reais para o banco tem um problema. Se no mundo tem segurança alimentar, tem alimento à vontade, não existem guerras internacionais, a previsibilidade é de um céu azul com o sol brilhando, né? E você tem um país como o Brasil, por exemplo, que tem déficit infraestrutural, tem déficit de armazenamento, tem déficit de escoamento da produção, tem déficit de ferrovia de carga, déficit portuário, déficit de irrigação, ou seja, você tem uma série de déficits infraestruturais. Se você tem déficits infraestruturais e o mundo está muito bem de segurança alimentar ou segurança energética, esses problemas são problemas do Brasil. No mundo em que existe uma grave insegurança alimentar e uma acirrada insegurança energética, esses problemas infraestruturais do Brasil são problemas globais. E na medida em que eles são problemas globais, surgem também oportunidades globais. Por exemplo, eu estava olhando os dados hoje de manhã. Se você pegar os anos de 2021, 2022, 2023, 2024, portanto, os 2 últimos anos da
do governo anterior e os 2 anos deste governo, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil se tornou o segundo maior destino de investimento estrangeiro direto do mundo no agregado. Ultrapassou a China. Aliás, é curioso que nesse período o investimento estrangeiro direto na China está colapsando. Agora, você teve mudança de governo. Isso significa que você tem um tipo de investidor que está olhando um horizonte que vai para além do calendário político eleitoral. Por quê? Porque sabe que o mundo vai precisar de alimento, vai precisar de alternativa energética, vai precisar daquilo que se chama de capex verde, ou seja, o direcionamento para a formação de capital, para investimento, que é mais amigável ao meio ambiente, que é mais descarbonizado. Tem um protagonista nesse jogo todo, que é o Brasil, né? Então, se a gente fizer, enfim, se a gente arruma a casa macroeconômica interna, esse teto fica mais alto ainda. Eu acho que esse é o grande desafio. E falando em segurança energética, o Brasil ele tem uma das matrizes energéticas mais limpas, né, comparado a outros países e a média mundial também. Você acredita que o Brasil tem capacidade de liderar o debate, liderar essa pauta de segurança energética em âmbito global, considerando essa capacidade principalmente de evoluir ainda na produção de energia limpa? O Brasil tem a capacidade, mas não está liderando esse debate, né? Outros países estão liderando. Agora, eu estou muito impressionado, Natália, com algumas análises que eu tenho visto recentemente. Por exemplo, tem uma professora do MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, né? Ela é uma professora chamada Mihaela Papa. E uma parte do estudo dela é tentar relacionar o consumo de energia com inovação tecnológica, né? Então, outro dia ela me mostrou um dado que era o seguinte, ela fez um estudo dos 50 países que mais consomem energia do mundo. E aí ela fez a seguinte brincadeira, ela pegou o quanto as criptomoedas consomem de energia do mundo e considerou que as criptomoedas eram um país. Então, se as criptomoedas fossem hoje um país no mundo, as criptomoedas seriam o 21º maior consumidor mundial de energia. Ou seja, consomem mais do que um país como o Paquistão, que é um país de 230 milhões de pessoas. Se você olhar para o universo da inteligência artificial, é a mesmíssima coisa. Por que você tem tantos centros de dados turbinados por inteligência artificial em cidades como Houston, ou como Riad, ou como Abu Dhabi? É só por conta do investimento na tecnologia em si? Não, é porque você tem energia barata. E eu fiquei muito impressionado com um artigo publicado há alguns dias pelo ex-secretário do Tesouro americano, Hank Paulson. É um sujeito que entende investimento, não só porque foi secretário de Tesouro, mas porque foi presidente do Goldman Sachs, né? E ele falava como nessa corrida, né, pela liderança em inteligência artificial entre os Estados Unidos e a China, você ter diversidade energética era algo fundamental, né? E aí eu me lembro de uma conversa que eu tive recentemente com um presidente de uma grande consultoria internacional. Ele estava vindo da Arábia Saudita e ele me contou que os sauditas estavam olhando o Brasil como um ator fundamental no universo da inteligência artificial nos próximos anos. Eu falei, tem certeza? O Brasil não está investindo tanto na parte de formação de recursos humanos que são fundamentais para a inteligência artificial, a gente que vai bolar os sistemas, etc. E não tem muita tradição também, por exemplo, na acomodação de data centers, né? E aí eles disseram o seguinte, não, mas o Brasil vai ter uma coisa que os outros países não têm, que é a chamada possibilidade do desenvolvimento de inteligência artificial verde. Ou seja, o nosso potencial de energia fotovoltaica, de energia eólica, não é isso? Cria um diferencial para o Brasil que eu acho que vai cair também no gosto dos investidores que querem fazer uma diversificação para aquilo que vai ser talvez uma nova etapa, né, da inteligência artificial, que é a inteligência artificial livre de carbono, né? Agora, a gente está falando bastante sobre isso? Me parece que não. Isso está na tela de radar do governo brasileiro? Me parece que não. Seria muito mais fácil se nós próprios também tomássemos a frente desse tipo de discussão. São 2 pontos interessantes que você colocou. Um desse lado de criptomoeda, inteligência artificial, tem o consumo de energia e acaba que no dia a dia da população, da sociedade, né, há esse consumo e não há uma consciência de como está sendo a produção. Então, acho que esse é um lado interessante até de a gente abordar aqui, porque realmente há um consumo e uma necessidade de aumento dessa consciência de onde vem essa produção de energia e dessa capacidade também do Brasil e qual o percentual que pode vir do agro. Então, esse é um ponto interessante. Eu também li uma matéria que fala como quando você pede por favor para a inteligência artificial,
como que isso também consome energia, né? Porque hoje em dia é isso, todas as informações que são geradas ali tá tendo um consumo de energia grande. Uma busca tradicional no Google, né? Quando comparada com uma busca turbinada por inteligência artificial, significa um múltiplo de muitas vezes em termos de consumo energético. E aí a gente está falando de sustentabilidade, principalmente dessa questão ambiental e também da capacidade de produzir esse tipo de energia, como você colocou, e muitas vezes nem está sendo observado, né? Mas precisa dessa energia e ela tem que vir de algum lugar. E o segundo ponto que eu ia colocar era exatamente a conclusão da sua fala. É interessante, mas não tão feliz, né? A gente ouvir que outros países, outras potências estão olhando e enxergando oportunidades no Brasil, e aqui no Brasil mesmo a gente ainda não está preparado. Então, assim, acaba que parece um pouco de falta de estratégia de longo prazo, você acredita? E também já aproveitando para você falar um pouco mais sobre isso, o que você acredita que falta quando você vê o Brasil realmente à frente ou não estando à frente de algumas pautas relevantes, como essa de segurança alimentar, que seja segurança energética, que de segurança alimentar a gente acaba enfrentando alguns desafios também, quando a gente fala de aumento de preço de alimentos, o que fica no mercado nacional, o que vai para exportação, enfim. Eu queria que você comentasse, né, a sua visão em relação ao Brasil, comparado a outros países, do que você acredita que falta para o Brasil realmente assumir essa liderança em temas sensíveis e estratégicos como esses, por exemplo? Veja, Natália, às vezes a distância favorece a perspectiva, né? Até quando você vai, por exemplo, numa galeria de arte ou no museu, se você ficar com o nariz muito grudado no quadro, você não consegue enxerga. ver. Você tem que dar uns 4 ou 5 passos para trás, né? Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, morei também já na Europa, morei agora mais recentemente na Ásia, né, na China. E é engraçado que às vezes você vê o Brasil de longe e você vê também como os outros enxergam o seu país, você começa a perceber esse balanço interessante entre risco e oportunidade. E quando as pessoas olham para o Brasil, ainda mais nesse momento agora em que tem, como a gente já falou, né, tanta insegurança energética e alimentar, as pessoas começam a dizer o seguinte, bom, mas por que o Brasil não está crescendo mais do que deveria crescer? Né? E tem um outro fator também, que é o seguinte, se você é um gestor de ativos, né, se é um gestor de portfólio, um gestor de investimento, ou mesmo se você é o responsável pela definição, por exemplo, dos investimentos em novos parques industriais no mundo, né, o que tem sido a sua realidade nos últimos 2 anos, pelo menos, Natália? Se você olha 20 anos atrás, a China estava crescendo 10%, 12% ao ano. Então, aumentar a sua exposição de investimentos à China era uma boa ideia. Você olha para a Rússia, o maior país do mundo, um grande ator no campo, por exemplo, dos recursos minerais, né? Os maiores produtores do mundo de ouro, de petróleo, né? Uma população educada. 20 anos atrás, você vai dizer o seguinte, não, eu vou aumentar meus investimentos na Rússia. Né? Você olha para a Europa, né? A União Europeia, 20 anos atrás, no seu conjunto, era uma economia maior do que a China e maior que a dos Estados Unidos. Todos esses pontos agora, Natália, que eram muito brilhantes 20 anos atrás, estão com a luz mais fraca. Então aumenta a atratividade relativa do Brasil. Eu vejo muito isso pelos olhos dos estrangeiros. Agora, o Brasil tem mostrado pouco projeto inovador, né? Por exemplo, qual é o grande projeto de utilização de energias renováveis para fazer do Brasil um centro fundamental do desenvolvimento de tecnologias associadas à inteligência artificial? Essa conversa não existe, né? Há mais projetos de infraestrutura tradicional que nós poderíamos apresentar para os catares, para os emirates, para os sauditas, para os singapurianos. A gente não está fazendo isso, talvez na medida que a gente deveria fazer. Outra coisa que pode atrapalhar muito o Brasil, nesse momento de rearrumação das camadas tectônicas da economia global, é o seguinte: se você, por exemplo, é uma empresa do setor de manufatura, né, da indústria, uma empresa de material esportivo, você está produzindo lá na China, só que de repente a mão de obra na China começa a ficar muito cara, você muda para a Índia, você cria um centro de distribuição no Marrocos, você cria uma planta fabril de acabamento de peças no México. De repente, se você tem que repensar isso, porque tem, por exemplo, guerra comercial, que os Estados Unidos estão impondo barreiras, você tem que reacomodar essas coisas. Por que você vai para o Brasil se o Brasil tem uma carga tributária como percentual do PIB de 32%? Então existe uma espécie de esforço quase que umbilical, uma relação umbilical entre
diminuição do tamanho relativo do Estado e de quanto ele custa para a sociedade e a possibilidade de você atrair novos investimentos que vão deixar o Brasil muito mais atraente para os parceiros internacionais e para a criação de oportunidades para nós mesmos. Eu acho que é uma coisa que está faltando. E para a gente finalizar, queria uma palavra final sua sobre o que você gostaria pessoalmente mesmo de ver nesse futuro curto, médio, principalmente, né, transformações de curto e médio prazo para o Brasil conseguir evoluir. O que você acredita aí que tem uma capacidade que dá para evoluir? Eu acho que é fundamental para a construção da prosperidade no Brasil você ter uma outra política econômica do que aquela que a gente tem experimentado nesses últimos 2 anos e meio, né? E para você ter uma mudança de política econômica, você precisa de uma mudança de política. Ou seja, eu espero, né, que o Brasil mude o seu rumo político a partir de 1º de janeiro de 2027. Porque se você julgar a possibilidade de uma administração que vai utilizar esses critérios, na minha opinião, mais sóbrios de controle de gastos, não é isso? De maior participação do setor privado no esforço de desenvolvimento nacional, associado a essas oportunidades externas, o Brasil pode, Natália, nesses próximos 10 anos, construir um caminho muito interessante para se tornar um país que terá uma renda per capita mais parecida com a renda per capita do sul da Europa, né? Porque, afinal de contas, a gente está ficando um pouco para trás, né? O Brasil precisa crescer 3,5%, 4% ao ano durante um período de uma geração para poder dobrar a sua renda per capita e, portanto, se aproximar desses países europeus do sul da Europa, né, em termos de renda per capita. Eu acho que isso precisa ser feito e nós precisamos correr contra o relógio, porque, afinal de contas, a pirâmide demográfica no Brasil, a pirâmide etária está mudando, né, o Brasil está envelhecendo, é importante que o Brasil fique rico antes de ficar velho. E é curioso que as chances para que isso aconteça, utilizando também as nossas potencialidades do agro, estão sendo apresentadas por um cenário internacional que é muito incerto, muito arriscado, mas que, curiosamente, traz grandes oportunidades para o Brasil. É isso. Por um lado, é triste ver que o Brasil tem oportunidades e não consegue aproveitar de muitas de imediato, né? E também não está muito preparado para isso. Por outro lado, a gente que trabalha no agro, principalmente, vê o agro crescendo, os produtores resilientes e o setor realmente buscando, né, inovar, tanto na parte de crédito quanto de tecnologia mesmo, porque os produtores querem mesmo produzir, têm paixão por isso. A gente vê ainda um potencial muito grande do Brasil, também suportado por esse agro pujante, forte, com paixão de muita gente fazer acontecer. Então vamos ver, né, se isso que você deseja a gente realmente vê se transformar aí para os próximos meses e para o próximo ano, para que a gente tenha um agro cada vez mais resiliente, um Brasil crescendo e realmente passando a assumir algumas pautas, como a gente colocou aqui, que o Brasil hoje não está à frente, mas tem uma capacidade muito grande. Marcos Troigo, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ouço Agro, trazendo essa visão e a sua experiência aí, que acaba viajando pelo mundo e tem um conhecimento muito grande de como essas potências têm capacidade de crescer. Obrigada. Prazer, muito obrigado. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Deixe seu comentário sobre o que você tem achado dessa transformação e da capacidade do setor produtivo. Deixe suas dúvidas e sugestões também pra gente aqui no Ouço Agro e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.